Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, dando continuidade à nossa aula sobre a nova vida, ou seja, após a conversão ao Islã. Agora vamos falar acerca do arrependimento no Islã. O arrependimento é voltar para Allah, porque todo aquele que abandona seu pecado ou a incredulidade e volta a Allah sinceramente é considerado um arrependido. Então, no Islã é assim que é definido o arrependimento. A pessoa abandona o pecado, volta-se a Allah pedindo perdão, fazendo istighfar, ou seja, pedindo perdão, se arrependendo daquele erro que cometeu. Então, essa pessoa já é considerada arrependida. O muçulmano precisa se arrepender e voltar a Allah por toda a sua vida, já que cometemos pecados e faltas diariamente. Então, esta passagem citada aqui no livro até lembra que um dos ditos do profeta Muhammad, ou um dos seus companheiros, que diz, o próprio profeta Muhammad, ele mesmo não cometendo algum pecado, uma das coisas que ele fazia era se arrepender dos pecados e pedir o perdão. O profeta Muhammad, mesmo não reconhecendo que ele cometeu algum erro ou um pecado ou uma falta, ele era o costume dele pedir o perdão, assim como se arrepender diante de Allah. E fazia isso, segundo os ditos, mais de 70 vezes ou mais de 100 vezes por dia. O próprio profeta Muhammad, que a paz e bênçãos estejam sobre ele. Então, o muçulmano, não só aquele que entrou ou acabou de se converter ao Islã, qualquer muçulmano, diariamente tem que ter isso de ter um momento e pedir o perdão a Allah, pedir perdão e também se arrepender dos pecados. Porque, como vem aqui citado, diariamente cometemos pecados. Até tem também um dito que diz, num hadith al-Qudsi, em que diz que nós, ou seja, vocês são meus servos. Allah diz, vocês são meus servos e cometem pecados dia e noite. Peçam perdão a mim, que eu vos perdoarei. Então, tem que ser digamos, entre aspas, o costume do ser humano, aliás, do muçulmano, pedir o perdão e também fazer istighfar todos os dias, quando puder, mesmo não reconhecendo que cometeu algum pecado. Então, o muçulmano precisa se arrepender e voltar a Allah por toda a sua vida, já que cometemos pecados e faltas diariamente. Cada vez que se comete um pecado, deve-se pedir perdão a Allah. E também é comum entre os muçulmanos, sabemos ali no final das orações também, quando terminamos, logo sentamos e pedimos o perdão a Allah, pelo menos umas 3 vezes. Isso já é comum para aqueles que cumprem com as orações, as 5 orações, oração de sexta-feira, as orações facultativas. Isso ocorre diariamente, o pedido de perdão para aqueles que cumprem com as 5 orações, mas não pode ser somente naquele momento. Isso pode ou deve acontecer também em qualquer outro momento. Está trabalhando, está caminhando, está dirigindo, só falar astaghfirullah, astaghfirullah, ou seja, peço perdão a Allah, peço perdão a Allah. E quem sabe essas palavras, esse pedido, coincide um momento que Allah pode aceitar esse seu pedido de perdão e perdoa os seus pecados. As condições do arrependimento sincero. Para um arrependimento válido e sincero contra todo pecado, mesmo pela incredulidade ou idolatria, deve-se cumprir certas condições. Essas condições são, a primeira condição, abandonar o pecado. Então, para que esse arrependimento seja considerado sincero, primeiro tem que abandonar o pecado. Não é sincero aquele que diz se arrepender, porém continua praticando o mesmo erro. Então, se você cometeu o erro, voltou-se a Allah arrependido, ou seja, se arrependeu
esse arrependimento será considerado sincero se você não voltar a cometer o mesmo erro. Então, se voltar a cometer o mesmo erro depois de se arrepender, então não é considerado um arrependimento sincero. Então, a primeira condição é abandonar o pecado, não voltar a praticar o mesmo pecado. Entretanto, caso volte a cometer o mesmo pecado, depois de um arrependimento sincero, seu arrependimento é... Aliás, caso volte a cometer o mesmo pecado, depois de um arrependimento sincero, seu arrependimento é correto, ainda que deva se arrepender novamente de tal pecado cada vez que incorra nele. Assim, quando a pessoa cometeu o erro e voltou-se a Allah arrependido e voltou a cometer o mesmo pecado, claro, no primeiro momento que se arrepende, ele é perdoado, ou seja, é aceito esse arrependimento, com essa condição de não voltar a cometer novamente. Mas, se voltar a cometer novamente, pode ser aceito. Porém, tem que lembrar que você chegará a um momento que vai cometer o erro, não terá essa oportunidade de voltar a fazer, aliás, a fazer esse tauba, ou seja, a se arrepender. Então, uma das atenções que a gente deve ter, ou o muçulmano deve ter, não fazer um costume de vou cometer o pecado, depois me arrependo, vou cometer o pecado, depois me arrependo. Então, chegará um momento que esse seu arrependimento será inválido, ou seja, não vai se encaixar nas condições para a validade desse arrependimento ou a aceitação desse arrependimento. A segunda condição é arrepender-se dos pecados e faltas anteriores. Então, só é possível falar de arrependimento quando a pessoa sente remorso e pesar por seus pecados cometidos. Então, uma das condições é reconhecer que você cometeu, você caiu naquele erro. É uma também das condições do arrependimento. Então, daquilo que você cometeu anteriormente, dos erros cometidos anteriormente, reconhecer isso. Por isso, não é considerado arrependimento ou arrependido aquele que fala de seus pecados anteriores com orgulho. Então, é uma das coisas que o muçulmano deve evitar. Algumas pessoas têm o costume de cometem o erro ou o pecado, talvez ninguém viu, somente Allah sabe, e começam, apesar de falar que se arrependeram, sentam em algumas conversas, começam a comentar dos erros que cometeram, das falhas que cometeram, dos pecados que cometeram. Então isso já não é bem visto, ou seja, não é permitido que assim aconteça ou faça esse muçulmano. Ou seja, se já se arrependeu dos pecados, se já reconheceu os pecados anteriores, pediu perdão, se arrependeu diante de Allah, então não precisa comentar ou se orgulhar daquilo que você sabe ou reconhece que é errado ou é pecado dentro do Islã. Sobre isso, o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: o arrependimento é lamentar-se. O arrependimento é lamentar-se. Ou seja, é lamentar-se. Não pode ficar se orgulhando daquilo que você cometeu, sabendo que é pecado. A terceira condição do arrependimento é ter a intenção e a resolução de não repetir o mesmo pecado. Essa parte acho que eu já tinha mencionado ali no início, já tinha comentado. Ter a intenção e a resolução de não repetir o mesmo pecado. Não é correto nem válido o arrependimento se a intenção é de voltar a cometer o mesmo pecado. Se há intenção de cometer o mesmo pecado. Então, algumas pessoas voltam-se arrependidos ou dizem que não, me arrependi, pedi perdão a Allah e tal. Mas no interior, ou seja, ele sabe que voltará a fazer o mesmo ou voltará a cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Então, esse arrependimento pode não ser válido diante de Allah. Esse arrependimento onde a pessoa se volta a Allah, pede o perdão, mas tem a certeza de que vai voltar a fazer a mesma coisa, vai voltar a cometer o mesmo erro. Então, esse tipo de arrependimento não é considerado sincero.
Então, o arrependimento sincero é aquele em que a pessoa se arrepende, pede o perdão e decide a não voltar novamente, nem a intenção de voltar novamente tem. Então, esse é que será válido diante de Allah, como falamos anteriormente, mesmo sendo a idolatria ou a incredulidade. Então, a pessoa tem que decidir em não voltar a cometer esse pecado novamente. Na próxima aula a gente falará os passos para tornar realidade a intenção. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.